Olá, eu sou professora Conceição Previero, sou docente no CEUP-UBRA, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sistemas agroflorestais, restabelecendo processos ecológicos com práticas de policultivos, principalmente no que tange a produção de alimentos saudáveis. Nessa primeira imagem, nós temos duas fotos que eu posso assegurar para vocês que é algo retratado por nós, diante das nossas vivências, das nossas experiências. Essa primeira imagem foi feita em 2015, a qual nós tínhamos um solo totalmente degradado, uma área que foi antropizada, com restos de resíduos da construção civil, e foi onde nós iniciamos a instalação de um sistema de agrofloresta. Nesse processo, né, nós recuperamos o estabelecimento do ecossistema, e nesse meio tempo, que de 2015 até agora, 2021, embora essa imagem seja de 2020, nós produzimos alimentos sustentáveis, alimentos saudáveis. É um pouco sobre isso que nós vamos estar conversando. Uma frase de Platão: o começo é a parte mais difícil do trabalho. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com algumas realidades no sentido de recuperar, em especial, áreas degradadas, nós temos em mente, né, como iniciar esse processo. Será que, de fato, isso vai acontecer? Isso é possível? Eu digo para vocês que é possível, porque nós já desenvolvemos esse trabalho desde 2015, já temos diferentes áreas as quais nós estamos trabalhando no Centro Universitário Luterano de Palmas. Então, vamos começar. Por que não reflorestar, né? Por que não tornar, muitas vezes, o seu quintal um sistema de agrofloresta, um ambiente produtivo, o qual atrai aves, né? A presença também da fauna, e mais do que isso, você produzir parte do seu alimento. Sistemas agroflorestais. Os sistemas agroflorestais é uma forma de uso do solo que combina em uma mesma área, em um determinado tempo, o cultivo de diferentes espécies. Aqui nós vamos elencar algumas, que são as espécies perenes, as espécies semiperenes, os elementos, né, as espécies de ciclo curto, e eventualmente você pode também estar trabalhando com um componente animal. Vamos pensar a meliponicultura, como nós temos, né, dentro dos nossos processos agroflorestais, o desenvolvimento da meliponicultura. As espécies perenes, né, preferencialmente você vai fazer a escolha de espécies frutíferas, madeireiras ou adubadoras. A capacidade de capturar nutrientes mais profundos do solo, renda a médio e longo prazo. Nas espécies semiperenes, são espécies que permanecem no sistema por 2 a 3 anos, sendo implantadas no início do sistema. Então, vamos voltar para as espécies perenes. Normalmente, nós trabalhamos com espécies frutíferas cultivadas, com um potencial, né, produtivo na região em que nós estamos inseridos. Fazemos também a opção por espécies nativas, dado em especial espécies, né, frutíferas nativas, e também trabalhamos com algumas espécies madeireiras, que são as espécies com um desenvolvimento mais rápido, o qual, além de promover, né, um sombreamento primário dentro desse sistema, elas também são possíveis você fazer podas, as quais nós vamos estar produzindo parte das nossas biomassas. E as espécies adubadoras, nós temos algumas espécies também adubadoras, que podem também estar contribuindo nesse processo e que também são perceptíveis, são praticadas as podas nessas espécies. As semiperenes, nós trabalhamos, né, com a mandioca, nós trabalhamos com cultivos, né, de feijão guandu, algumas espécies que levam, né, às vezes até menos de 2 anos,
mas que eles têm o ciclo interrompido a partir do momento que você faz a colheita dessas espécies. As de ciclos curtos, nós trabalhamos em especial com as olerícolas. Vale dizer que é importante nós identificarmos quais são as espécies potenciais para a região, porque nós temos, né, diferentes olerícolas hoje em sistemas de produção, mas tem que haver uma adaptação no local de produção. As espécies, né, materiais genéticos, variedades, que tenham desenvolvimento nessa região. E, como eu disse, a parte animal pode ser trabalhada também a meliponicultura, que aí depende do arranjo produtivo, do arranjo florestal que você vai determinar para instalar esse sistema. E nós temos que considerar algumas etapas para poder mapear, para poder fazer o planejamento desse sistema agroflorestal, que é o solo, né? Então, avaliar as suas limitações químicas, é recomendável que se faça uma análise de solo, de repente não se consegue fazer análise, mas as pessoas que trabalham com agricultura têm a percepção da qualidade do solo, então esse solo, se não é rico em matéria orgânica, você vai ter que buscar mecanismos para poder melhorar essa matéria orgânica do solo. As questões climáticas, né, as temperaturas máximas, mínimas, principalmente para você fazer o planejamento dos seus cultivos. Se você pensa em comercializar parte dessa produção, então você deve conhecer o mercado local. Hoje é eminente a procura, né, por parte da população de alimentos os quais as pessoas conhecem a origem, quem foi que produziu, como foi que produziu, se não se faz uso de agroquímicos. Então, acaba tendo um mercado também promissor para isso, que acaba sendo potencial, mas é preciso conhecer esse mercado. As espécies, como eu falei anteriormente, nós temos que fazer uma seleção criteriosa, né? Principalmente buscando materiais tolerantes a pragas e doenças e adaptados àquela região. Então, muitas dessas espécies nós podemos pensar nas espécies crioulas que já estão adaptadas naquelas regiões. A questão dos arranjos deve-se valorizar o conhecimento acumulado, ou seja, consórcios conhecidos pela cultura local. Então, se um determinado produtor ou um grupo de produtores, né, pensam em estabelecer, ou na sua propriedade, ou de forma coletiva, é extremamente importante resgatar o conhecimento que esses produtores têm sobre aquela região, dado aquilo que já foi produzido, as experiências que cada um tem, para que busque, né, um pouco de cada um, agregar e fazer esse intercâmbio. Quando nós fizemos, né, a questão do sistema agroflorestal que nós instalamos no seu Piubra, no ano de 2015, eu relacionei aqui algumas das espécies, né, possivelmente tem algumas que não foram inseridas. Então, nós tivemos as sementes de espécies nativas, que foram plantadas diretamente, né, no solo, cajá, caju, o cupuaçu e o cacau. Normalmente, essas espécies nós plantávamos junto com a bananeira, de maneira que, no momento, né, que a bananeira tem um ciclo mais rápido, ela já pudesse ocasionar o sombreamento, em especial no cupuaçu e no cacau. Mudas arbóreas, madeireiras, nós trabalhamos com o eucalipto e a moringa, né? O eucalipto é uma espécie de desenvolvimento rápido, a moringa também, mas ainda assim pode-se considerar outras espécies, dada a disponibilidade na região. As mudas frutíferas arbóreas foram o cacau, o caju, a banana, a pupunha, a guariroba, a ata, citros, goiaba, graviola, amora. Como vocês podem ver, uma diversidade de espécies no arranjo o qual nós estruturamos.
reforço a importância de saber a origem dessas mudas, né, das sementes que você vai fazer uso, em especial para que você não traga para a área em que você vai instalar mudas ou sementes que possam, né, já estar contaminadas com algum vírus, com algum micro-organismo, para minimizar esses problemas que eles também ocorrem em qualquer sistema agrícola. As manivas sementes, então, nós também plantamos simultaneamente as manivas sementes, as sementes de milho, as mudas de olerícolas, nós trabalhamos alface, o tomate, a cereja, couve, cebolinha, rúcula, salsa, coentro, espécies que se adaptam nas condições aqui de Palmas Tocantins. E a correção do solo, nós fizemos com calcário, a cama de frango, né, o calcário na área total, a cama de frango nos canteiros, especificamente, e nas covas, assim como esterco de gado, a farinha de osso também, e a cinza vegetal. A compostagem, nós colocamos, né, principalmente nas covas e nas linhas entre os canteiros, para criar um ambiente, né, de já desenvolvimento de micro-organismos, de decomposição de matéria orgânica, para você poder ir recuperando esse solo. Existem diversos arranjos possíveis para você poder implantar um sistema de agrofloresta, desde sistemas que podem se aproximar ecologicamente de uma vegetação nativa, através da sucessão natural. Então, uma condição que nós sempre conversamos nos grupos que trabalham na implantação de sistemas agroflorestais, que um grande feito é você observar a natureza no entorno daquelas áreas que vão ser repovoadas, né? Quais as espécies que tinham, como que era, né, o comportamento natural, ou se já tinha havido algum cultivo. E, diante disso, nós restabelecemos processos ecológicos importantes, como a ciclagem de nutrientes, atração da fauna, fixação de carbono, dentre outros, até os sistemas mais simplificados, os quais também são conhecidos como policultivos, né? Se nós pensarmos, né, nas nossas vivências, com certeza nós conhecemos quintais, os quais nós podemos chamar de agroflorestais, dado a diversidade de espécies que as pessoas, às vezes, cultivam nos seus quintais, né? Isso tanto espécies frutíferas, quanto flores, né? Então, espécies também que podem ser consumidas, alimentos, tem os seus canteiros. Então, o policultivo é algo que, intuitivamente, quando nós pensamos numa diversidade, em especial da produção de alimentos, é algo que a gente atua e trabalha de forma a integrar esse processo, né? Então, é importante que nós reconhecemos isso. Um outro ponto que é válido também é a questão da memória afetiva que as pessoas têm. Olha, o meu avô tinha um pé de coco, né, onde ele morava. Muitas vezes as pessoas plantam também algumas espécies vinculado a um contexto da família, ou traz a semente de um lugar de onde morou. Então, é algo assim que na essência, nós temos, né, vivências e práticas que podem nos direcionar a isso e tornar, muitas vezes, esse sistema até mais simples. Aqui na questão, né, do policultivo, existem espécies que são carro-chefe, como, por exemplo, a bananeira, que nós, além, né, de uma produção mais rápida, ela tem a questão do sombreamento e pode contribuir na questão também da produção de biomassa, quando você faz a colheita da bananeira, ou mesmo, às vezes, no corte das folhas. E o que eu devo considerar ao instalar um sistema de agrofloresta, né? A questão operacional, avaliar a infraestrutura existente na propriedade, a capacidade de logística, se eu penso num material que eu vou vender,
a questão de ter um apoio, uma assistência técnica. Objetivo, qual é o objetivo do produtor, da associação ou da cooperativa? Não, o meu objetivo é restabelecer o ecossistema e produzir parte da minha alimentação. Ok, então ele não vai precisar de uma logística operacional para levar parte desses produtos para a cidade, né? Um exemplo, para comercializar. Então, todo esse desenho, ele tem que ser feito de maneira que dê atendimento àquela expectativa. A questão de custos, né? Financeiros, recursos humanos, que são a mão de obra. Um sistema agroflorestal, ele exige que haja um trabalho permanente. É diferente de você plantar árvores e você deixar essas árvores serem conduzidas naturalmente. No sistema agroflorestal, você tem manejos, você tem podas, você tem condução desse sistema. Então, nós precisamos de mão de obra. Olha, a minha mão de obra sou eu e o meu marido, né? Então, eu tenho um filho que também pode ajudar. Nós podemos pensar nisso numa questão também às vezes, de revitalização ou implantação de um mutirão, que é muito comum ser feito. Nós precisamos ter um calendário das atividades. Quando eu vou plantar? No início das águas, né? No início do período da estiagem, porque eu pretendo produzir olerícolas. Então, a depender do desenho, daquilo que é o seu objetivo, você vai fazer esse calendário. Escoamento da produção, como eu falei, se for o caso. A legislação ambiental é extremamente importante, a gente trabalhar dentro da regularidade da legislação. Por exemplo, a questão, né, do uso de água, de onde é sua água que você vai usar no período de estiagem. Então, tudo isso, nós temos, né, leis que nos orientam para que tenhamos um procedimento justo, correto, principalmente no que pode comprometer os recursos naturais. Os recursos hídricos é algo extremamente importante, principalmente quando nós pensamos em períodos de estiagem, nós temos que fazer esse planejamento. Insumos, nós temos também diferentes insumos, os quais muitas vezes o produtor tem disponível na sua propriedade. O calcário, você às vezes compra, o esterco de gado, a cama de frango, a compostagem, a biomassa, o pó de rocha, você pode fazer seu biofertilizante, o seu adubo orgânico. Nós temos alguns microelementos que você pode estar fazendo uso, como o iorinho, borax, os inseticidas naturais, que são oriundos, né, das plantas com propriedades inseticidas. Capturar os micro-organismos eficientes. Então, há uma variedade de insumos que o proprietário, que o grupo, as pessoas que vão implantar um sistema de agrofloresta, ele tem alternativas. Acessos aos materiais de propagação, como eu falei anteriormente, a importância de saber a origem das suas mudas. Quanto mais autonomia você tiver sobre as suas sementes, você consegue ter um planejamento mais prático, mais perceptível dentro da sua realidade. E exige, como eu falei antes, um trabalho permanente e contínuo, quer seja no âmbito familiar, coletivo ou contratado. Mas o que eu sempre falo, né, nas minhas conversas? O mais importante é começar. Considerando o quê? A realidade local, como é a minha realidade? Quais são as minhas condições? Somos tendenciosos, né, a pensar e achar que quando eu tiver a condição ideal, eu vou realizar aquilo que eu pretendo. Nós fazemos isso nas nossas vidas pessoais, nós fazemos isso no âmbito dos nossos trabalhos, mas eu, assim, tenho por mim que mesmo que você comece pequeno, e é possível começar pequeno, nós iniciamos o primeiro sistema agroflorestal nosso com 300 metros quadrados, depois nós fomos evoluindo, ocupando os espaços que tinha, fazendo um aproveitamento
né, correto desses espaços, vendo as espécies que melhor se desenvolvia, aprendendo com os erros, né, como eu digo aqui, aprendendo com os erros para poder acertar. Eu sempre falo que não existe uma receita pronta. Você pode ter um caminho, um arranjo a seguir, mas nós não temos uma receita pronta, né? Então, qual a disponibilidade de insumos? É importante socializar os conhecimentos, fazer as rodas de conversa. Olha, tem um técnico, tem um professor, tem um agricultor que já tem experiência, vamos organizar um bate-papo. Hoje vivemos uma situação que muitas vezes nos impossibilita disso, mas é possível, nós temos mecanismos de comunicação que é possível nós também buscarmos, né, esses conhecimentos. É importante participar dos trabalhos coletivos, então, o seu João vai fazer a implantação de um sistema agroflorestal, o entorno dele vai ser convidado, né, para poder participar, e eu digo que é uma experiência fantástica, porque as pessoas se comprometem com aquilo, quando volta para aquele lugar e vê aquele ambiente transformado, ela se sente parte daquele processo. E como eu falei anteriormente, nós precisamos observar o movimento da natureza, né? Como é que o sistema responde frente às condições daquele ambiente. E nós temos alguns arranjos de SAFs, né, que são em desenhos, né? Eu falo que a Patrícia Yamamoto é uma arquiteta, ela ilustra muito bem o que é um sistema de agrofloresta, dado as suas fases sucessionais, né? Como nós lá falamos, as culturas permanentes, né? As culturas perenes, as semiperenes, as de ciclo curto, você pode verificar que tem todo, né, algo de sucessão que é possível nós identificarmos como que um sistema pode ser estruturado, né? Então, ela tem esse desenho, sempre nos seus desenhos, ela traz também a presença do homem, né, o trabalho, e também desenha a fauna, né, que é algo extremamente assim, bonito de você ver o quanto um sistema agroflorestal ele é atrativo para a fauna, dado a diversidade de espécies, que muitas vezes ela se alimenta. Eu sempre brinco, né, que a gente, quando cultiva, tem a parte dos animais, né, e a fauna que nós enxergamos. Agora, o que é mais rico e o que muitas vezes não é perceptível aos nossos olhos é o que fica no solo, né? A riqueza, aquilo que você vai restabelecendo no solo. E dada esse incremento de vida, o retorno da vida ao solo, é onde você vai vendo o desenvolvimento do seu sistema e onde você vai se encantando e vai se animando, né, a aumentar esses espaços. Aqui um outro desenho, né, também como vocês podem ver, a questão das espécies sucessionais, né, a mandioca, o milho, o mamão, o café, né, então dando representatividade às espécies. Aqui um outro desenho, né, que também traz a bananeira está sempre presente nos sistemas agroflorestais. E aí nós vamos falar um pouquinho de alguns arranjos, dado a vivências e experiências das pessoas. E uma forma hoje bastante difundida que nós temos no país é o que nós identificamos como agricultura sintrópica, né, que é um desenho de um sistema agroflorestal, o qual você trabalha com fases sucessionais dentro dos cultivos, né? Então, o Ernest, que foi o mentor disso, tem vários discípulos dele no país, os quais oferecem cursos, né? Quando nós iniciamos esse trabalho aqui em Palmas do Tocantins, o João Pereira, que é uma das pessoas que trabalhou e hoje tem a sua propriedade dentro de sistemas de agrofloresta, esteve aqui com a gente, orientando, e aí nós fomos dando sequência
dentro desse conhecimento e do conhecimento das pessoas que tem aqui no nosso entorno, né? E aí, dentro de uma definição da agricultura sintrópica, é constituída por um conjunto teórico e prático de um modelo da agricultura no qual os processos naturais são traduzidos para as práticas agrícolas, tanto em sua forma quanto em sua função e dinâmica. Aquilo que eu falei anteriormente, né? O olhar para a natureza é entender como que funciona esses processos naquele microambiente, naquele macroambiente, para poder transpor isso para as condições às quais nós vamos trabalhar. Com isso, nós podemos, né, falar em regeneração pelo uso, né? Nós vamos estar fazendo uso, né, daquele solo, daquilo que nós produzimos, mas nós também vamos estar recuperando, regenerando. Uma vez que o estabelecimento de áreas agrícolas altamente produtivas e que tendem à independência de insumos e até de irrigação, tem como consequência a oferta de serviços de ecossistema. Então, os insetos, dependendo dos insetos que nós temos, e quanto mais diverso for esse sistema, mais você vê o equilíbrio, né, dentro dos processos de produção. Não que nós não tenhamos problema, não que nós não tenhamos doenças, pragas, mas você vê que muitas vezes essas doenças, essas pragas, o próprio sistema dá um jeito de restabelecer, dado que a diversidade que tem naquele ambiente. Com especial destaque para a formação de solo, que é algo extremamente importante, a regulação do microclima e o favorecimento do ciclo da água, ou seja, o plantio agrícola é concomitante à regeneração de ecossistemas. Para mim, isso é fantástico, né? Você produzir, para quem sabe o que é o gosto de plantar, cuidar e colher, né? É algo que mexe com o emocional da gente. Agora, quando você faz isso, regenerando um ecossistema, isso acaba sendo ainda muito mais prazeroso. E aqui eu vou dar 2 exemplos, um quintal agroflorestal, do seu Anael e da Dona Miriam, que é num reassentamento aqui em Palmas, reassentamento Mariana. O seu Anael e a Dona Miriam foram ribeirinhos impactados pela construção de uma usina hidrelétrica aqui na região, e eles foram, né, assim como outros, remanejados para reassentamentos rurais, também reassentamentos urbanos. No ano de 2000 foi que houve, né, o início do enchimento do lago, e essas pessoas foram levadas para diferentes reassentamentos rurais. Aqui eu tenho uma imagem que não é do ano que o seu Anael e a Dona Miriam chegaram nessa comunidade, né? Essa comunidade fica mais ou menos uns 25 quilômetros aqui da capital, Palmas. Então, se nós temos, né, uma condição, você vê que já há um repovoamento, né, de áreas, eles têm água, né, até posso dizer, perto de algumas outras comunidades em abundância, mas já houve uma regeneração. Aqui são outras casas de outros reassentados, né, no reassentamento são 17 famílias, e eles foram, dado as suas vivências, as suas experiências, em especial na beira do rio Tocantins, muitos deles levaram mudas das sementes que tinham, né, que eles coletavam, né, os frutos, e foram fazendo o repovoamento do entorno, né, o que nós chamamos dos quintais agroflorestais. E aqui nós temos, né, em 2007, olha a condição que nós temos em 2015, como esse cenário já foi modificado, inclusive eles têm produção de espécies que são oriundas da mata, né, dado o ambiente que foi estabelecido. E olha o que nós temos em 2020. Pode a coloração
do verde e tal, ter influência, dado o período que foi feito as imagens de satélite, mas eu posso, assim, dizer que, na maioria dos reassentados dessa comunidade, fizeram do entorno das suas casas sistemas agroflorestais, né, sob todos os aspectos, e sistemas produtivos, né, que vai desde o cajá, o açaí, o cupuaçu, o cacau, que são espécies não nativas do Cerrado. E aqui nós temos, né, a nossa experiência, como é bastante diferenciado dentro da prospecção, né, de uma área rural. A nossa área aqui é uma área urbana, nós temos um fragmento de cerrado na instituição, no seu Upiúbra, que dá em torno de 5 hectares, né, então é uma área dentro do plano diretor. E nós iniciamos em 2015, nessa área aqui, como eu disse na primeira imagem, uma área totalmente antropizada, dado os restos de construção civil, de materiais de resíduos sólidos, né? E escolhemos essa área para poder restabelecer e iniciar um sistema de agrofloresta, né? É uma área que compreende 900 metros quadrados, quase 1.000 metros quadrados, e como eu disse anteriormente, iniciamos com 300 metros quadrados, e aí, aprendendo com os nossos erros, nós fomos ampliando. Hoje nós temos outras áreas, o qual nós já estabelecemos sistemas de agrofloresta, e outras que estão sendo implantadas. Isso 2015. Em 2016, já é perceptível, né, o desenvolvimento de parte das plantas, em especial essas maiores são os eucaliptos, que na medida que eles iam desenvolvendo, nós íamos fazendo as podas para incorporando aquilo no sistema, produção de biomassa. Nós temos aqui já, em 2017, essa área foi aumentada, então ficou em torno de 700 metros quadrados, e fomos fazendo todo um trabalho de recuperação, e posso dizer que sempre produtivos. Inicialmente, às vezes, nós plantamos, vamos falar, o milho, junto com uma adubação orgânica, crotalária, feijão guandu. Na medida que você vai ter a produção do milho, ninguém está falando de produção comparado a um sistema, né, convencional, mas você vai ter os ciclos produtivos, aquele milho vai estar trabalhando também no solo, aí, ao mesmo tempo, você faz a colheita do milho e você incorpora aquela produção de biomassa dos adubos orgânicos, dos adubos verdes no solo, né? Aqui em 2018, nós já começamos a trabalhar nessa outra área aqui, que compunha os 1.000 metros quadrados. E aí, o que eu quero mostrar para vocês, né? Em 2020, aquela primeira tela, né, que nós observamos de uma área não integrada ao ambiente do cerrado, dado a sua, né, a forma como foi trabalhado, a antropização, a questão, né, da degradação, nós, em 5 anos, né, nós conseguimos, isso através de uma imagem de satélite, recuperar essa área de forma que nós enxergamos algo como se fosse único, né? O que eu, né, quero com essa fala minha? Dizer para vocês que é possível recuperar áreas degradadas com sistemas agroflorestais. E o melhor, você consegue produzir alimentos esses saudáveis, uma vez que nós não fazemos uso de agroquímicos. Mas o que é preciso, né? É preciso começar, né? Às vezes nós precisamos ter a coragem de dar o primeiro passo, e como eu falei, eu posso, às vezes, ter uma área grande, mas eu posso começar pequeno e ir aprendendo com o trabalho, né, que eu vou desenvolvendo. Posso garantir que é extremamente gratificante
dado o desenvolvimento e a recuperação, a regeneração do ecossistema. E aí, nós temos resultantes desse sistema agroflorestal, né? Como eu disse antes, nós podemos fazer aplicação em pequenas áreas. O processo permite você recuperar o solo, a vegetação e a fauna. Nós conseguimos produzir alimentos saudáveis, né? Quem produz esses alimentos sabe o gosto que é colher, né? Você pode ter parte da sua alimentação oriunda da sua produção. Ocorre o resgate da agrobiodiversidade, porque nós fazemos feiras de troca de sementes, então, muitas vezes, parte, né, do material que a gente hoje está cultivando veio de outro lugar. Também as pessoas que nos visitam levam sementes das quais nós temos. Maximiza os recursos naturais oriundos da propriedade. Eu digo que, muitas vezes, a questão, né, o mato, as plantas espontâneas, muitas vezes ela pode ser vista como algo que está se comprometendo o ciclo produtivo, a depender da espécie, não. Então, nós trabalhamos, né, dependendo da espécie, da planta invasora, ela vai ficar junto com o cultivo, outras que é necessário capinar, mas até a capina dessas plantas nós aproveitamos para fazer compostagem. Então, todos os recursos, olha, colheu o milho, né? A palhada do milho pode ser triturada ou pode ser colocada direto no solo, que vai ocorrendo, né, a decomposição. Um outro ponto extremamente importante é a disseminação de práticas agroecológicas, né, dentro do conceito de produção sustentável. Produção sem agrotóxico, algumas pessoas às vezes nos visitam, mas como que essa bananeira, né, não recebe agrotóxico e não está doente? Né? Para mim, um grande indicador é aquele sistema diverso, um sistema de policultivo. Nós resgatamos e multiplicamos e doamos sementes crioulas, dado, né, o conhecimento e a valorização do saber popular. Difundimos, né, o conhecimento, o despertar dos saberes tradicionais, a valorização sociocultural, bem como a harmonização socioambiental. Num sistema desse, nos é possível perceber, né, claro que muitas vezes não precisa ter um sistema desse para perceber, mas que nós somos parte do processo, nós somos, né, algo superior ou a mais. Quando nós enxergamos, né, esse contexto de forma, né, a ter uma integração desses espaços, você consegue perceber e compreender a própria natureza ou os sistemas agrícolas de outra maneira. Reconhecimento e valorização da sabedoria popular e os benefícios econômicos e ecológicos, né? Então, como nós dissemos anteriormente, dado o teu desenho, o teu arranjo, você pode ter uma produção para o grupo familiar, mas você também pode comercializar esse produto. Então, nós temos inúmeras justificativas, né? Digo aqui para vocês, né, com toda vivência e experiência de quem está construindo esses trabalhos aqui em Palmas, no Tocantins, de que essas condições são reais. Mas nós temos, né, que iniciar, começar, ter a coragem, né, muitas vezes, de errar. Eu agradeço, né, penso que é extremamente oportuno refletirmos sobre as possibilidades que nós temos de produção sustentável, a forma, né, de conduzir a vida no nosso entorno, nos nossos ecossistemas, e preservar, em especial, os recursos naturais, os quais nós temos disponíveis. E em ocasiões em que esses recursos foram, né, de alguma forma, destruídos por nós mesmos, nós temos formas de restabelecer isso, e o sistema agroflorestal nos possibilita. Saudações agroecológicas.